Eu me chamo Erika Reis, sou do time de contadores da empresa Focus Mais e hoje vou apresentar o treinamento com o tema 13º. E esse treinamento será dividido em alguns pontos. Primeiro a gente vai ver a legislação que fala sobre o 13º. Vamos ver a forma de calcular o 13º com alguns exemplos práticos e vamos ver também as incidências, o que é que incide das parcelas do 13º. Primeiramente, vamos começar com a parte introdutória, o que é o 13º, né? O 13º, também conhecido como gratificação natalina, está previsto no decreto 57.155 de 65, combinado com os artigos da CLT 457 e 458. O seu pagamento é realizado de forma proporcional, levando em conta que o funcionário deverá ter trabalhado 15 dias dentro do mês para adquirir um 12avos. Então, como é que funciona isso? O 13º, ele é uma gratificação que deverá ser paga para os funcionários e para ter direito ao recebimento do 13º, ele é composto, é necessário você trabalhar 15 dias dentro do mês. Então, ele é dividido por meses, tem que ter trabalhado de janeiro a dezembro, e nesses meses tem que ser trabalhado 15 dias dentro desses meses, para ter direito a recebimento do 13º de forma integral. Se o funcionário não trabalhar em algum desses meses, esses 15 dias, vai ser pago de forma proporcional. Então, vamos ver quem é que não tem direito ao 13º. Não tem direito ao 13º contribuinte individual, em geral, sócios, autônomos, conforme artigo 1º da Lei 4.090 de 62, estagiários, na qualificação de afastado por mais de 15 dias, por auxílio doença, por auxílio reclusão, por auxílio acidente, porque esse pessoal que ficou afastado esse período superior a 15 dias, ou um ano que ficou afastado, ele vai receber pela Previdência Social essa quantidade de meses em que ele ficou afastado, como abono. Vamos ver agora quem é que tem direito a receber o 13º, né? Na condição de empregado, seja ele mensalista, intermitente, seja horista, todos eles têm direito a receber o 13º. Empregado CLT, empregado rural, empregado doméstico, servidor público, todos eles têm direito a receber o 13º. Vamos lá na parte de contratos suspensos e reduzidos pela Covid-19. O que aconteceu esse ano? Esse ano, tiveram alguns contratos que foram suspensos e reduzidos pela Covid-19, né? Pela MP 936, convertida em lei 14.020 de 2020. E ela trouxe algumas mudanças no cálculo do 13º. Um exemplo, para os funcionários que tiveram seus contratos suspensos, com período superior a 15 dias, não terá direito a um 12avos daquele determinado mês. Então, para os funcionários que ficaram afastados 6 meses, né, 240 dias que é o permitido, ele não terá direito a receber 6 12avos de 13º. Já os contratos que foram reduzidos não terá alteração no cálculo do 13º. Eles vão receber o 13º de forma integral. Temos alguns exemplos práticos para tentar deixar mais claro a informação do 13º. Vamos lá para o exemplo. João foi admitido em 18 de janeiro de 2020 com salário mínimo de R$ 1.045. Qual seria o valor do cálculo do 13º referente ao calendário de 2020? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber como é calculado o 13º. Ele trabalhou 15 dias dentro do mês de janeiro, então de 18 para o dia 31 de janeiro é contabilizado 14 dias. Então, não terá direito a receber o 13º da competência de janeiro. Então, para esse funcionário, iremos contar de fevereiro a dezembro. Então, de fevereiro a dezembro dá quantos meses? Dá 11 meses. Então, para cálculo de 13º desse funcionário, é o valor do salário dividido por 12, que era a quantidade de meses, de janeiro a dezembro, que ele teria direito na sua integralidade, multiplicado por 11. Então, eu faço proporcional do 13º.
Nesse exemplo, João tem direito a receber R$ 957,92. Vamos para outro exemplo. Vamos citar esse mesmo João, com salário mínimo, admitido em 18 de janeiro, só que o contrato dele ficou em suspensão por 4 meses. Então, aqui vamos supor que nesse contrato ele estava em suspensão e ele não trabalhou nenhum desses 4 meses, 15 dias dentro desse período. Então, como é que a gente vai calcular esse 13º? Esse 13º, primeiro a gente vai levar em conta. Ele ficou 4 meses afastado, ele não vai ter direito a receber 4 dozeavos. Janeiro ele não trabalhou, então ele não vai ter direito também a receber o 13º referente à competência de janeiro. Então, esse funcionário perdeu o direito do 13º em 5 dozeavos. Então, a gente subtrai a quantidade do 13º, que são 12 meses menos 5, que ele perdeu direito, então ele vai receber 7 dozeavos. Nesse exemplo, João vai receber 1.045 dividido por 12, que seria a quantidade de meses que ele teria direito, vezes a quantidade de meses adquirido, né? Porque como ele perdeu 5 meses, ele só vai ter direito a receber 7 dozeavos. Então, nesse exemplo, o funcionário João receberia R$ 609,58 referente a 13º. Vamos para outro exemplo. Vamos citar esse mesmo caso de João, admitido em janeiro, com salário de 1.045, com o contrato suspenso, só que vamos citar que ele foi demitido em 13 de dezembro. Então, a gente já viu que ele perdeu o 13º de janeiro, porque trabalhou menos de 14 dias, teve o contrato suspenso por 4 meses, e dentro desses 4 meses não trabalhou nem um mês, nem não trabalhou 15 dias dentro daquele mês, perdeu 4 mais 1, 5, e na demissão, como ele foi admitido em 18 de janeiro de 2020, no ano calendário, então ele tem menos de um ano na empresa. Então, ele perdeu também a demissão de 13 de dezembro de 2020. Então, João, nesse exemplo, ele perdeu 6 dozeavos de 13º. Então, quando é que João vai ter direito? Então, a gente faz 12 menos 6, que é igual a 6 dozeavos. Então, João vai receber na sua proporção de 6 dozeavos de 13º. Então, no 13º dele será 1.045, que é o valor do salário mínimo, dividido por 12 e multiplicado por 6. Então, nesse exemplo hipotético, João receberá R$ 522,50 de 13º, salvo que ele está em rescisão. Então, ele vai receber no termo rescisório esse valor, certo? Então, afinal, o que é que entra na base de cálculo do 13º? Então, entra o salário contratual, as horas extras, o DSR, o adicional noturno, insalubridade, periculosidade, comissões, gorjetas, ajuda diária superior a 50%. Então, esses aqui são alguns dos exemplos que integram a base de cálculo do 13º. Então, vamos ler aqui o artigo 2º do decreto. Para os empregados que recebem salário variável, a qualquer título, a gratificação será calculada na base de 1/11 da soma das importâncias variáveis devida nos meses trabalhados até novembro de cada ano. A esta gratificação se somará a que corresponder a parte do salário contratual fixo. Parágrafo único. Até o dia 10 de janeiro de cada ano, computada a parcela do mês de dezembro, o cálculo da gratificação será revisto para 1/12 do total devido ao ano anterior, processando-se a correção do valor da respectiva gratificação com pagamento ou compensação das possíveis diferenças. Um exemplo, vamos supor que a gente tem uma vendedora, né? A gente pagou para ela o 13º da primeira parcela e a segunda parcela, sendo que não foi computado as remunerações devidas para a funcionária em dezembro. Então, em dezembro, a gente não apurou as médias dela. Quando chegar a segunda parcela do 13º, a gente, ao invés de fazer a média dela por 1/12, a gente faz por 1/11, porque a gente só tinha as informações das remunerações variáveis de janeiro a novembro. Eu ainda não fechei a folha de dezembro. Então, esse pessoal que recebe remunerações variáveis, a gente vai rever
o pagamento dela quando fechar a folha de dezembro, que deverá ser paga até o 5º dia útil de janeiro. Aí, quando eu ver, quando nós apurarmos a folha de dezembro e verificar qual seria a comissão dela de dezembro, vamos reapurar o 13º. Então, em vez de dividir por 11 avos, eu já tenho informação de dezembro. Então, eu vou dividir por 12 avos. Então, depois de dividir por 12 avos, vamos verificar a média. Se ela terá valor a receber, vai ser realizado o pagamento até o dia 10 de janeiro, como complemento de 13º, ou se ela ficou devendo à empresa. Se ela ficou devendo à empresa, será descontado dela. Então, a gratificação ela é dividida em 2 parcelas. A primeira parcela deverá ser paga até 30 de novembro de 2020. Quando cair em dia não útil, ela é antecipada. E um exemplo, algumas convenções coletivas, o pagamento é realizado anterior a 30 de novembro, certo? Então, será o que é transcrito na convenção coletiva. Se for para junho, tem algumas convenções que citam que o pagamento do adiantamento do 13º deverá ser feito em 30 de junho. Tem outras convenções que falam que o pagamento do 13º deverá ser feito na concessão das férias. Então, deverá ser observado também a convenção coletiva. Mas se não tiver escrito na convenção coletiva, a regra geral é que o pagamento deverá ser feito até 30 de novembro de 2020. A segunda parcela do 13º deverá ser paga até 18 de dezembro de 2020. Esse ano foi antecipado, mas o pagamento na legislação deve ser feito até 20 de dezembro. Por não cair em dia útil, ela foi antecipada para o dia 18 de dezembro. Temos algumas empresas também que querem fazer o pagamento em cota única. Então, se quiser fazer o pagamento, se preferir realizar o pagamento em cota única, o pagamento deverá ser realizado até o dia 30 de novembro de 2020, certo? Nesse exemplo. Então, vamos lá ver as incidências. Sobre o a primeira parcela do FGTS, a segunda, incide o FGTS, tanto na primeira quanto na segunda, a incidência do FGTS. No INSS, não incide na primeira, porém, na segunda, ela vai ser calculada tanto o valor que eu adiantei na primeira parcela, quanto o que eu deveria pagar na segunda. Faço o cálculo, verifico qual seria o valor a pagar e deduzo o INSS e o imposto de renda. Muitos funcionários questionam por que, se o pagamento do 13º é 50%, por que a segunda parcela é menor do que a primeira? Porque a primeira só é realizado um adiantamento do 13º. A segunda parcela, a incidência de INSS e imposto de renda. Por isso que tem esse desconto. Deixar uma frase aqui para vocês, aqui concluo o treinamento, né? Para conquistar o sucesso, você precisa aceitar todos os desafios que vierem na sua frente. Você não pode aceitar os que você preferir.